Olá, Igreja Voz, bem-vindo em mais uma estação da célula Os Abismos do Coração. Hoje o capítulo 3 é a revelação sem conversão. Hoje falaremos sobre a revelação sem conversão e começamos pela revelação de Jonas. Jonas, ele sabia quem Deus era, justamente por isso que ele fugiu da pregação daquilo que Deus tinha para ele. Se nós formos lá em Jonas 4, 1, 2. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. A gente consegue identificar aqui muito claro que Jonas sabia quem Deus era. Por esse motivo ele fugiu, como eu disse, então ele sabia que Deus estava pronto para perdoar Nínive. Deus estava disposto a ter a misericórdia dele exercida e perdoar aquele povo mesmo contra a vontade de Jonas. Então por esse motivo ele tomou o caminho contrário. Se a gente voltar mais um pouquinho na palavra de Deus, a gente vai no tópico a identidade de Deus revelada a Moisés. No capítulo 32 a 34 do livro de Êxodo, fala sobre o povo que estava em peregrinação depois do Egito, e Moisés estava liderando aquele povo. E Moisés, por uma ordenância divina, ele foi chamado por Deus para ir até o monte para receber as leis, para continuar, para ter a lei que serviria de base na constituição da nação de Israel. E ele permaneceu por um tempo lá e o povo queria um Deus para adorar, e então eles constituíram um Deus pagão, Fizeram o bezerro de ouro, pediram para Arão. Então eles começaram a adorar outros deuses ali embaixo, enquanto Moisés estava na presença do Senhor. Quando Moisés voltou, ele deparou com aquela prostituição, adorando outros deuses, ele ficou irado, quebrou as tábuas e o povo não pôde mais continuar com a presença do Senhor. Por uma questão de natureza santa de Deus, ele não continuaria com o povo. Então Deus falou assim: olha, a partir de agora eu vou mandar um anjo com vocês, porque o povo se prostituiu e pecou contra o Senhor. Já começaram quebrando o primeiro mandamento, De cara, Moisés já voltou e já viu isso. Então, depois disso, que Deus não ia andar mais, surgiu uma pergunta: quem era Deus? Como conhecer melhor o Senhor? Como se aproximar das coisas de Deus? O que Deus gosta? Quais são as vontades do Senhor? Então Moisés começou uma busca incessante por isso. Um paralelo é como num casamento em que os cônjuges não estão numa boa fase, eles, para se alinharem, claro que com o consentimento e o desejo dos dois, eles procuram se conhecer melhor, Quem somos nós, o que gostamos de fazer, o que não gostamos de ouvir, então se ajustar a isso para ter uma intimidade maior e exercer aquilo que passam a conhecer. Então Moisés também estava querendo conhecer o Senhor e buscou isso, incessantemente, ao ponto de Deus se revelar a Moisés. Então Deus revelou a Moisés quem ele era, lá no capítulo de Êxodo 34, 5, 9, Eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua célula, tranquilamente, que o Senhor Yahvé, ele se manifestou, e ele diz aqui que ele é misericordioso, ele perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, faz herança. Então o Senhor se apresentou para Moisés. Da mesma forma, agora no próximo tópico, Jonas e a revelação de quem Deus era, nós voltamos para Jonas agora. Jonas sabia disso. Jonas conhecia, ele era um homem íntegro ao Senhor, um homem que buscava a palavra, conhecedor das leis. Então ele sabia disso que nós acabamos de falar. Ele sabia que Deus estava pronto para perdoar Nínive, assim como Deus perdoou aquele povo pelo aquele pecado, adorando o bezerro de ouro. Então Jonas, ele tinha esse conhecimento, ele tinha a revelação de quem Deus era e o que Deus estava disposto a fazer. Isso está bem claro. Agora, o próximo tópico sobre a revelação, mas sem a conversão, Até aqui a gente tratou sobre revelação. Então nós sabemos quem Deus é, nós sabemos que Jonas sabia quem Deus era. Só que, assim, saber é uma coisa, Ter a revelação é uma coisa, mas exercer aquilo é outra coisa, A conversão de Jonas, ela era realmente genuína. Ele sabia o que o Senhor queria, mas ele cumpriu aquilo que o Senhor queria. Deus é misericordioso, Jonas sabia. Mas e Jonas, ele era misericordioso ao ponto de perdoar Nínive? Essa é uma pergunta para mim e para você.
Se nós, Jonas de hoje, somos misericordiosos como o Senhor, né? Ele era um profeta convertido, mas não tinha isso. A mensagem de Jonas, o pastor até cita isso no livro, aparentemente parece que a mensagem de Jonas é o seguinte: o Senhor, ele é misericordioso, mas eu não. O Senhor é perdoador, mas eu não quero ser perdoador, né? O Senhor vai ser, mas nós não. E nós, eu e você, muitas vezes somos assim também. Achamos legal perdoar, nossa, que maravilha e tudo mais, mas e a gente? Nós conseguimos? A palavra tem que vir para nós primeiro, né? Para que a gente possa derramar para o outro. Então, o próximo tópico é da conversão na prática. É muito perigoso nós termos a revelação da palavra, mas não a conversão genuína do nosso coração, né? Na prática, até que ponto nós estamos pregando a palavra do Senhor, mas também estamos deixando ser transformados, né? Será que nós só cremos ou nós vivemos a palavra? É muito fácil você pregar, mas não estar sendo coerente com aquilo na sua prática, nas vontades do Senhor. Nós sabemos o que o Senhor quer, mas às vezes não fazemos aquilo que o Senhor quer. Deus usa nós, apesar de nós. Deus usou Jonas, apesar de Jonas. Jonas não queria, mas foi usado. A pregação dele foi só juízo. Vai morrer todo mundo em 40 dias e tudo mais. Mas não houve pregação de graça, por exemplo. Mas apesar da ira de Jonas, do rancor do coração de Jonas, né, da falta de vontade dele de perdoar, Deus perdoa, Deus usa nós. Melhor do que fazer parte da obra é fazer parte da obra deleitando-se da obra, né? Se aproveitando disso. O pastor Wilson pregou uma palavra no dia 11/2, eu anotei aqui nada se você quiser ver no canal da Igreja Voz, que ele diz assim que é sobre o crente e o discípulo, né, as diferenças. Então assim, o crente, ele vê, ele crê, ele tem a revelação. Eu creio que nós aqui assistindo esse vídeo, nós temos a revelação, nós cremos, eu e você nós cremos. Mas será que de fato nós somos discípulos? Será que nós vivemos? Será que nós convertemos de fato as vontades do nosso coração para as vontades do coração de Deus? De misericórdia, de graça? Muitas vezes a gente não quer perdoar, ou quantas vezes a gente, aquela pessoa não tem jeito, ali está pecador com os dois pés e não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? O Senhor chama nós para sermos uma voz, para que a gente tenha misericórdia, né? Pregar o evangelho para o próximo é uma coisa, mas pregar o evangelho para o próximo e amar o próximo pregando o evangelho é outra. Nós precisamos amar a quem nós estamos pregando também. Será que nós estamos fazendo isso? Uma mensagem um pouco mais amarga, mas é a verdade. Nós precisamos identificar com Jonas hoje, eu e você, né? A Bíblia ela é atual para isso. O próximo ponto, a conversão e a mudança de identidade. A partir disso, nós entendemos e sabemos que somos livres para amar todos. Nós fomos livres e libertos pelo Senhor para amar o próximo, como o Senhor quer. Eu olho para a minha vida e acredito que você olhe para a sua e olhe quão Deus é misericordioso. Peraí, Ele pode ser com nós, mas com o outro não. Como existe um pecadinho, um pecadão, nós não podemos diferenciar isso, né? Deus deu uma chance para Jonas, apesar de Jonas. Deus se apresentou pela segunda vez para ele, se revelou, Deus veio a Jonas e deu o caminho novamente. Ele exerceu misericórdia, para Jonas o misericórdia pode existir, mas para Nínive não. Então nós precisamos entender que o Senhor ele está pronto para perdoar. Uma vez lendo a palavra sobre a parábola do semeador, e me pulou muitas vezes a mesma frase, né? Um lavrador saiu para semear, ou dependendo da tradução, um semeador saiu para semear. Isso ficou reverberando na minha cabeça. E o semeador saiu para semear. Mas espera aí, ele não foi procurar o solo, apesar da parábola continuar falando sobre os solos. Então, será que a gente está buscando o solo? Ou nós estamos de fato pregando a palavra? Né? De fato amando o próximo e vivendo, de fato se convertendo nas coisas do Senhor. Em sentido de sentir o que Deus sente, buscar esse sentimento. Tem uma oração que ela é audaciosa, mas ela é preciosa e é maravilhosa. Deus me deixa conhecer o seu coração. O que o Senhor deseja? Me deixa amar como o Senhor ama, chorar como o Senhor chora. Então nós precisamos de fato ter essa conversão na prática mesmo. Tanto que nós finalizamos aqui em Tiago 1, 23, 25,
que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas, depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando na prática da lei, né? Ele fala isso mais de uma vez, será bem-aventurado naquilo que fizer. Então, que nós possamos, eu e você, estar dispostos a, na prática, ter a revelação, mas a conversão também, de fato, da revelação de quem Deus é. Amoroso, misericordioso, né? No dia da minha conversão, que eu senti uma presença muito grande do Espírito Santo, eu lembro do amor de Deus muito grande por mim, e isso me constrangiu de uma forma absurda. Então, eu também desejo amar como Deus me amou, né? Como Deus me ama. E eu quero só fazer um paralelo também de uma outra coisa que eu vi uma vez em uma palavra sobre Paulo, né? Paulo também em Atos 27, Paulo também enfrenta um naufrágio, né? Só que, ao contrário, né? Paulo, ele entrou no barco na direção do Senhor. O Senhor chamou Paulo para estar indo naquela direção. Então, ele ouviu o Senhor e foi na direção do Senhor. Jonas ouviu o Senhor e foi na direção contrária. Paulo, ele entrou no navio e pregou para 276 pessoas a bordo. Ele pregou o evangelho, amou aquelas pessoas incessantemente. Jonas se isolou e foi dormir profundamente. Paulo, na tempestade, era uma tempestade provida do Senhor para que houvesse propósito. Jonas estava numa tempestade causada pela sua desobediência. Então, nós estamos em opostos. E eu termino esse vídeo fazendo essa pergunta, né? Nós somos Paulo ou Jonas? Será que eu e você muitas vezes tem sido Jonas ou Paulo? Então você pode aplicar isso na prática dessa célula. Creio que Deus tem feito muitas coisas através das células, foi uma forma da minha conversão também. Creio que o Senhor pode fazer através de você também, através de mim, de outras pessoas, apesar de nós, mas Ele quer corações dispostos para isso, revelados e convertidos na prática. Amém? Muito obrigado.